mais cedo para ver se alguém falava comigo, me dava um feedback de como foi ontem, mas ninguém me deu moral, então vamos seguir. Qualquer coisa, tá, pessoal? Vocês podem falar lá no grupo, no WhatsApp, ou pode até mandar para o meu celular privado algum feedback, alguma coisa que vocês acharam que não ficou legal, ou que eu errei também, né? Sou humano, beleza? Para a gente poder estar melhorando. Qual que é a ideia de hoje, tá? Hoje a gente vai montar os classificadores do nosso chatbot. Né? A ideia macro do nosso projeto da semana é montar um chatbot que vai fazer um reconhecimento de voz para saber se a pessoa é homem ou mulher. Depois ela vai fazer um reconhecimento de imagem para descobrir o formato do rosto da pessoa, se é um rosto redondo, quadrado. Estão me ouvindo? Estamos sim, ouvindo Tá. perfeito. Fazer o reconhecimento de imagem para saber se a pessoa tem um rosto redondo, quadrado. Fazer mais algumas perguntas para a gente adicionar uma complexidade ao chatbot. E depois a gente vai pegar todo esse chatbot, toda essa inteligência que a gente inseriu nele e trazer para um aplicativo de mensagens, que no caso será o Telegram. Tá? Então, todo mundo, quem estiver acompanhando, fazendo junto comigo, no final dessa semana vai ter um chatbot no Telegram totalmente funcional. Beleza? Hoje a gente vai fazer duas etapas que são os dois classificadores, o classificador de voz e o classificador de imagem. O classificador de voz, a gente vai começar por ele é o mais complexo, entre aspas, porque a gente vai ter que construir ele totalmente do zero. Já o classificador de imagem, a gente vai usar a IBM Watson, que é uma inteligência artificial que já está preparada para isso. Então, acaba tornando o desenvolvimento bem mais fácil, bem mais rápido, mas à medida que a gente for fazendo, eu vou comentando sobre isso. Beleza? E a ideia é que o desenvolvimento ele seja bem assim, eu quero fazendo junto com vocês, então mandem dúvidas enquanto a gente estiver fazendo, que eu vou dar uma paradinha, a gente vai voltar e vai tentar entender, tá? Então, aqui está a minha tela. Beleza. Então, a gente vai usar o Google Colab, tá? A gente poderia usar qualquer ferramenta de desenvolvimento em Python, tanto notebooks ou até criar isso direto na máquina, num bloco de notas, tá? Vocês conseguem criar um programa em Python. A ideia de usar o Colab é por ser uma plataforma online e que já tem assim vários módulos dentro dela. Ela tem ela é bem facinho de mexer em comparação a outros que eu já testei, tá? E aí aqui hoje a gente vai escrever. Eu vou usar um pouco da mágica do copia e cola, então de vez em quando vai aparecer uns textos na tela que eu só copiei, né, de outra aba, porque às vezes eu tenho preguiça de digitar. Mas aí eu explico linha a linha o que está acontecendo. O Maurício perguntou se o chatbot também serve para o WhatsApp. Cara, o WhatsApp ele tem algumas complicações, tá? Mas desde que você consiga usar a API do WhatsApp, e aí isso tem várias restrições do próprio WhatsApp, que só libera para empresa, e às vezes não é nem direto com o WhatsApp, precisa ser uma terceirizada e tal, isso complica muito, tá? E tem um custo também quando você faz essa integração com o WhatsApp. Então, por isso que eu prefiro o Telegram. Ele é gratuito, a implementação dele é super simples, a API dele é fácil, bem documentada. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, só explicar para vocês rapidamente o que é o notebook. Ele é um programinha, uma interface web, então abre ele dentro do navegador, tá? Vocês podem abrir o Google, né, o Gmail, qualquer coisa, clica naqueles 9 pontinhos que tem do lado e pede para vir no Colab. Aí ele deve chegar aqui ou digita Colab no Google que vocês vão chegar aqui também, tá? Ele é um programa para a gente poder escrever código Python, tá? Muito usado para ciência de dados, inteligência artificial.
Ele te fornece um computador, então aqui você tem quanto de memória e quanto de disco você tem disponível nesse computador que ele está te fornecendo. E esses aqui são os blocos, tá? Cada bloco é onde a gente pode digitar o nosso código. Esse bloco ele pode ser de código ou de texto. Um bloco de texto, ver alguma nota, alguma coisa que seja importante. E aí ela vai complementar aqui o visual desse notebook, tá? O nome desse arquivo é um notebook, um Python Notebook. Beleza. Primeira coisa, então, eu vou baixar os arquivos que a gente vai precisar. Ele tem uma pastinha aqui, que já vem com alguns arquivos padrão. Eu vou apagar ela para a gente não confundir. Na verdade, eu não vou conseguir apagar ela porque ela está cheia de coisa dentro. Então, deixa ela aqui e depois eu apago ela de outro jeito. Eu vou pegar o link da nossa pastinha. O que acontece, tá? Esses blocos, eles executam nativamente código em Python. Mas como isso aqui roda dentro de um computador Linux, eu consigo executar código Linux. Então, quem já mexeu com Linux alguma vez vai se sentir bem familiarizado. Por exemplo, para eu apagar essa pastinha aqui, eu tenho que começar sempre com uma exclamação, para dizer que eu estou fazendo código Linux, e o comando para apagar. No Linux é rm-rf, para forçar apagar tudo, e um asterisco. Aí, quando eu executo isso, essa pastinha daqui vai sumir. Atualizar aqui, tá, sumiu, beleza? Vou usar essa mesma ideia de notação Linux para poder fazer o download, tá? Então eu tenho aqui um comando que é o wget, ele serve para a gente baixar conteúdo da internet. Eu vou baixar esse arquivo que está dentro do meu GitHub, é um arquivo chamado audios.zip. São alguns áudios, né, são vozes que eu já tinha pegado antes, mas os que vocês me enviaram no grupo do WhatsApp. E me enviaram muito pouco, aliás, né? Fiquei bem triste com isso. Mas enfim, fiz aqui o download, tá? Vai aparecer aqui o meu arquivozinho audios.zip. Como é uma pastinha zip, eu preciso extrair tudo que tem aqui dentro. Então eu vou rodar mais alguns comandos para a gente extrair tudo. E aí os comandos vão ser esses daqui, ó. Um mkdir para criar uma pasta chamada datasets. Depois outro mkdir para dentro da pasta datasets criar uma pasta áudios. Tá? Então aqui eu estou criando uma pasta dentro da outra. Eu vou mover esse arquivo zip para dentro da minha pasta áudios. E depois eu vou descompactar meu arquivo zip dentro dessa pasta áudios e apagar o arquivo. Beleza? Então, fiz isso. Atualizei aqui. Beleza, eu tenho uma pasta dataset, uma pasta áudio. E aí o conteúdo do meu arquivo áudio.zip, que é homem, com vários arquivos de áudio de homens, e mulher, com vários arquivos de áudio de mulher, tá? Notem assim, que a amostra ela é bem pequena, tá? Então aqui eu tenho 23 áudios de mulheres e 19 áudios de homens. Se a gente quiser fazer alguma coisa para produção, a gente precisa de uma amostragem um pouco maior. Tá? O ideal era que eu tivesse pelo menos 100 vozes de cada gênero que eu fosse trabalhar. Ou seja, nesse caso, se você quer alcançar mais gêneros, você teria que ter também a amostragem de todos esses gêneros. Beleza? Vamos lá. Agora, eu vou fechar aqui, só para ele fechar essas respostas, vou criar mais um monte de código e a gente vai começar o nosso programa. Primeira coisa, quero ouvir um desses áudios aqui para ver se está tudo certinho, tá? Então eu vou colocar aqui o caminho do meu arquivo de áudio, vou chamar de audio file, e aí o caminho vai ser datasets barra áudios. Vou ouvir um áudio de homem primeiro. Áudio, homem,
o nome do arquivo, homem underline 5.ogg. OGG é o arquivo padrão de áudio, tá? De áudios enviados pelo WhatsApp, tá? Então, coloquei aqui, dei um nome, coloquei o nome do arquivo dentro de uma variável, e agora eu vou executar esse áudio que está dentro dessa variável, tá? Para isso eu vou usar o IPython. O IPython é uma biblioteca web para exibir conteúdo multimídia dentro de Jupyter Notebook. E aí aqui dentro eu vou colocar esse carinha aqui. Coloquei Python, tá, Python, barra áudio, beleza. Sempre que a gente vai usar algum plugin ou alguma outra ferramenta que a gente ainda não... que é a primeira vez, né, que ela está sendo usada, a gente precisa importar ela. Então eu vou importar esse cara. Então eu estou usando o IPython, então eu faço o import do IPython. Beleza? Se eu rodar, vamos ver se ele vai dar. Deu erro porque eu escrevi IPython. Python certo. E deixa eu ver se faltou alguma biblioteca. Display está escrito errado. Foi. Tá? Então aqui eu executei um áudio, né? Peguei um áudio e estou exibindo ele aqui. Se eu der play, acho que vocês não vão ouvir. Tá? Não sei se ouviram ou não, mas eu ouvi. E aí vocês conseguem testar todos os áudios para saber se todo mundo tá, se você ordenou certo, colocou nas pastinhas certas, se o áudio não está com muito ruído. O ideal é que até tenha um pouco de ruído, é interessante que tenha um pouco de ruído na amostra, mas um fundo limpinho também ajuda bem o seu algoritmo. Próximo passo é a gente transformar esse áudio em dado, né? E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é que todo áudio ele é uma onda analógica, né? Tipo, é uma onda que não existe uma representação dela digitalmente ainda, tá? Então a gente tem que fazer essa conversão, pegar o que é analógico e transformar ele em digital. Para isso, a gente vai usar uma biblioteca chamada Librosa. A Librosa ela faz manipulação de áudio dentro do Python. E eu vou importar ela aqui. Então eu estou passando esse arquivo de áudio para essa biblioteca Librosa. Estou carregando o arquivo de áudio dentro dessa biblioteca. E ele está me dando duas informações aqui. O áudio em formato digital e o sample rate, que é o número de amostras que ele transformou em digital, né? Ele pega aquela onda analógica que não me existe, que não é digital, e eu falo, a cada tantos espaços dessa onda eu estou transformando num sinal digital, tá? Então isso aqui é esse SR aqui. E depois disso, eu vou plotar essa onda pra gente. Então eu vou usar uma biblioteca do Librosa também, que é o plot de onda. Tá? Mas aí se eu não ficar importando, eu vou importar logo todas as bibliotecas que a gente vai usar. E aí eu só vou comentando, porque senão eu vou ficar aqui tendo falha de importação o tempo todo. Ok. Tá? Plotei aqui a onda sonora. Dá para perceber que vocês não ouviram esse áudio, mas a pessoa ela demorou mais ou menos 1,5 segundos para começar a falar, né? Isso daqui tudo é ruído. Depois ela fala um oi bem acentuado, faz uma pausa. Meu nome é, faz uma pausa e o nome dela, tá? Então é isso que essa onda representa. Top. Vou criar aqui um bloco de texto. E agora o que eu quero fazer? Eu quero comparar
as ondas sonoras de homens e mulheres para perceber se tem alguma diferença, tá? Então, vou colocar aqui, comparar ondas sonoras. E aí, qual vai ser a ideia? Vou copiar o texto, que é muito grande. Qual vai ser a ideia? Eu vou criar uma lista de áudios de homem e uma lista de áudios de mulher. Tá? Essa lista vai ser bem pequena, porque eu quero fazer uma comparação visual, só com 3 exemplos. E aí eu selecionei aqui 3 exemplos de homem, eu vou criar o áudio 1, o áudio 6 e o áudio 13. E das mulheres eu vou querer o áudio 11, 12 e 16. Vocês podem pegar um exemplo aleatório, eu até sugiro que os exemplos para essa verificação sejam aleatórios, mas para finalidades mais didáticas, eu acho que vai ficar mais interessante esses áudios que a gente consegue ver algumas diferenças. Não na questão da onda sonora por enquanto, mas mais para frente. Vou executar isso daqui. Tá? Não deu resultado nenhum, porque por enquanto a única coisa que eu fiz foi transformar essas vozes em sinal digital. Tá? Eu ainda não exibi elas na tela. Para exibir elas na tela, eu vou fazer um loopzinho percorrendo todos os áudios de homem e todos os áudios de mulher. Os homens vão ficar com a cor padrão, que é um azul, tá? E as mulheres vão ficar com a cor laranja, que é a cor secundária aqui do nosso programinha. Estou usando o Wave Display, então é a mesma coisa que eu usei aqui em cima para plotar. A única diferença é que eu estou fazendo isso dentro de um loop, né? Ou seja, ele vai executar quantas vezes eu tiver áudio aqui dentro. Como eu tenho 3 áudios aqui dentro, isso daqui executa 3 vezes, isso daqui executa 3 vezes. Então a gente vai ter 6 saídas de áudio. Beleza. E tá aqui, né, no lado esquerdo, a gente tem os áudios masculinos, do lado direito, os áudios femininos. E aí, pelo formato de onda, a gente pode tentar perceber ou tentar identificar algum padrão, né? Muito da parte de análise de dados e criar algoritmos de inteligência artificial, eles precisam que antes você consiga ser capaz de identificar padrão, tá? Aqui, alguém consegue identificar algum padrão? Queira me mandar no chat. Quando vocês pensam, eu vou vendo aqui se tem alguma dúvida. Tá, esse arquivo que eu estou escrevendo direto aqui na nossa pastinha, tá? Então já está aqui, ó, reconhecimento de som. Então quem quiser depois pode baixar ele. Tá bom? Não? Ninguém teve alguma ideia de padrão, né? Ainda bem, porque não tem padrão aqui, né? Não tem como diferenciar pelas ondas se a voz é de mulher ou de homem, até porque tem pessoas que falam mais rápido, mais devagar, e isso não é critério suficiente. Então, o que a gente vai fazer? A gente agora vai fazer uma análise de espectrograma do áudio. Tá? O espectrograma, ele é uma variação na altura do som em diferentes frequências. Então, vou colocar aqui, espectrograma. E vou fazer primeiro com um áudio. Então, eu estou pegando aqui um áudio. Deixa eu formatar isso aqui melhor. Na pasta mulher, eu vou querer o áudio mulher 17. 17 mesmo que eu estava usando antes. Tá, então aqui eu estou pegando o áudio mulher 17, lá do nossa pastinha, e estou transformando ela em sinal digital de novo, então sem nenhuma novidade por aqui. Agora eu vou plotar esse espectrograma. Para fazer o plot do espectrograma, eu primeiro tenho que fazer uma transformação de Fourier. É uma técnica matemática que vai conseguir identificar as frequências e a altura, tá, dessa matriz de dados.
eu vou pegar a amplitude, eu vou transformar a amplitude que foi gerada por essa transformação de Fourier em decibéis, e depois eu vou plotar isso, aqui é só o tamanho, isso aqui é só para definir o tamanho da figura, uma figura de 20 pixels, 20 medidas de largura por 5 de altura. E vou usar, lembra que a gente estava usando o Librosa Wave, aqui, Wave Plot, tá? Que mostrava a onda. Agora a gente vai usar o Spect Show, que vai mostrar o espectro dessa onda, né, dos decibéis dela, no eixo X o tempo, no eixo Y os hertz dessa voz. Beleza, isso daqui é um espectrograma de uma voz. Como que a gente entende isso, né? O que que essa imagem representa? Quanto mais vermelho é um ponto, mais alto foi o som que saiu naquela frequência, tá? Então tem as frequências e a cor indica a altura. Então, por exemplo, na frequência de 10.000 Hz, eu não tive praticamente nenhum som, nenhuma altitude de som, tá? E aí, se eu olho aqui nessas frequências mais baixas, eu tenho algumas linhas, né, de frequências, tá? Uma forma de visualizar melhor esse tipo de gráfico é usar, em vez do hertz, o logaritmo desse hertz, tá? Então, em vez de eu ter uma escala que vai de 0 a 10.000 uniformemente, eu vou ter uma escala que vai sempre multiplicando, elevando ao quadrado. Então, tenho aqui 0, 2, 4, 8, 16. Isso vai criar uma visualização mais fácil, quer ver? Só vou substituir aqui por log, vou executar novamente. E aí, é o mesmo gráfico, tá? Inclusive, eu vou até deixar o gráfico anterior e vou executar ele aqui embaixo para a gente só poder comparar isso. Tá? É a mesma imagem, em cima e embaixo. A diferença é que do 0 até a metade eu só vou de 0 a 512. Enquanto aqui no outro, de 0 até a metade, eu ia de 0 a 6.000. E aí, o que, que a gente percebe aqui? Tá? As notas dessa voz, elas foram mais altas a partir dos 250 Hz. E se vocês fizerem uma análise rápida, assim, uma pesquisa qualquer no Google, tá? Frequência da voz masculina, frequência da voz feminina. Vocês vão perceber que é natural que a voz feminina seja numa frequência aproximada de 250 Hz, enquanto a voz masculina seja numa frequência aproximada de 128 Hz, tá? Vamos fazer isso para comparar, então. Vou criar aqui outro bloquinho de texto, só para escrever que a gente está comparando espectrogramas. E vou fazer mais ou menos aquele código que eu fiz acima, tá? Seleciono aqueles mesmos homens aqui de cima, esses mesmos 3 homens, essas mesmas 3 mulheres. Vou converter o áudio delas, fazendo a transformação de Fourier, amplitude para decibéis, e vou criar a imagem do espectrograma de todo mundo. Tá? Então, vou ter 6 espectrogramas de voz. E aí, eu tenho aqui o meu resultado, tá? Do lado direito são as vozes masculinas, do lado esquerdo são as vozes femininas. E aí, como eu disse, nota que a voz do homem ela é mais grave, né? Eu tenho aqui entre 64 e 128 Hz, é uma altitude bem considerável na maioria delas. Esse aqui está em 128, mas esses dois estão até próximo a 64. Enquanto nas vozes femininas a amplitude, a frequência fica em torno de 150 Hz, tá vendo? Beleza. Com base nisso, eu já sei que uma forma de identificar a voz feminina e a voz masculina vai ser pela frequência, tá ok? Poderia usar qualquer outro atributo, tá? Poderia
pesquisar mais, por exemplo, voz não é minha área de especialidade. Então eu entendo o suficiente para fazer esses gráficos, digamos assim, tá? O que eu sei de comprimento de onda de voz, frequência, foi o que eu ouvi no Google. Então não é minha especialidade, eu poderia ir mais a fundo. Mas aqui já fica claro que existe uma diferença nos padrões. Então eu posso usar isso para o computador tentar, baseado na frequência, identificar homens e mulheres. Então a gente já vai seguir para o nosso aprendizado de máquina. A primeira coisa para fazer o aprendizado de máquina é a extração de features ou de atributos. O que é a extração de features? É eu transformar essa imagem em algo que eu possa usar no computador como um processamento de conteúdo, tá? Semelhante com o que a gente viu ontem, que eu transformei uma imagem e fiz a clusterização dela, o agrupamento dos pontos, a gente vai fazer algo similar aqui, só que vamos usar o próprio as próprias células aqui da imagem, né, os próprios pixels da imagem como atributos, tá? Eu coloco aqui o código que faz isso e já explico para vocês. Tá. Eu tô pegando aqui, tô percorrendo a minha pasta homem e minha pasta mulher. Dentro de cada pasta eu olho todos os arquivos que tem dentro dessa pasta, porque ele pode ter vários arquivos, eu não sei o número que tem em cada pasta. Coloco cada arquivo dentro de uma variável chamada audio file. Dentro de usando cada variável, né, cada arquivo, eu vou carregar ele no Librosa para transformar em informação digital. Eu estou usando só 1 segundo da gravação que vocês me enviaram. Então, quem falou lá, oi, meu nome é Tom, oi, meu nome é Ana, oi, meu nome é Arthur. Esses áudios eles têm mais ou menos 3 segundos de duração, entre 2 e 3 segundos. Os primeiros meio segundo, a pessoa ela está se preparando para falar na maioria das vezes. Então, eu corto os primeiros meio segundo e uso 1 segundo a partir dali, tá bom? Faço a transformação de Fourier, transformo a amplitude em decibéis e vou adicionar esse meu arquivo digital dentro de uma variável chamada files, que são todos os arquivos de som que eu tenho. Tá? Outra coisa que eu faço também é mudar o formato do meu áudio. O meu áudio ele tinha um tamanho em formato aqui de quadrado, né? Eu tenho uma matriz, eu vou transformar ele numa linha. Então eu faço um reshape nele para mudar o formato dele. Tá? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como que fica esse áudio. Ele já fez. Eu coloquei os áudios numa variável chamada x e o nome da pasta numa variável chamada y, tá? Então, para cada áudio de homem, eu coloco os dados do áudio, que são esses daqui, e em outra variável eu coloco se é um homem ou se é uma mulher. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa variável x, ela tem os dados de amplitude do primeiro áudio. A gente pode ver que está tudo negativo aqui, porque na imagem os valores eles começam aqui, a gente vê. São esses valores aqui de cima, são valores negativos. Tá? Então, como ele está pegando essa imagem linha por linha, ele está pegando aqui valores negativos, aqui ele também termina em valores negativos. Aí ele oculta o meio de campo aqui todinho. E se eu olho a variável y, eu tenho os áudios que eu peguei. Então, o primeiro era homem, o segundo homem, 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 e depois mulher, 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 mulher. Tá? Isso aqui aconteceu porque eu olhei primeiro a pasta de homem e depois a pasta de mulher. Tá? Então, tá aí. Até aqui, tá tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui. Acho que não, né? Não.
Então, vamos lá. Depois que eu transformei cada áudio em uma lista, né? Então, vou mostrar aqui o primeiro áudio. Ele está dentro de X, é o objeto 0 de X, né? Toda lista aqui em Python começa em 0. Ele virou uma lista de números, tá? E são números que vão variar de menos 30, aqui nesse caso, na verdade, se a gente olhar por aqui, vem de menos 50, mais ou menos, até 30 e poucos. Então, essa é a variação de altitude, de volume dessa voz. Então, o que eu posso fazer? Como todas as vozes vão ter bastante variação no som, às vezes a pessoa falou num lugar barulhento, ela teve que falar mais alto. Às vezes ela estava num lugar bem calmo, a pessoa tem uma voz baixinha, falou bem mais baixo. Eu vou normalizar esses dados. E aí a normalização a gente viu ontem também como é que ela funciona, né? Eu vou usar uma função chamada minmax. Essa função pega cada linha da nossa tabela e transforma ela em um valor entre 0 e 1. Faço essa transformação aqui e vou criar um x escalar. Tá? O x escalar, ele... Vou plotar ele aqui para a gente ver. O que aconteceu com a nossa voz. Tá? Agora, todos os números aqui eles estão entre 0 e 1. Tá? Então, antes eu tinha entre menos 31 e não sei quanto, em 50, que agora eu tenho o número entre 0 e 1. Só que além de usar o min-max, né, que eu usei ele aqui nessa linha, eu transformei x para x escalar, eu uso também uma função que seleciona os K melhores valores da minha tabela. Tá? Isso aqui é uma técnica de seleção de features que serve para eu analisar assim. Tá, eu tenho, sei lá, vamos ver quantas tamanho de cada uma. 45.100 amostras de áudio. Então, se eu vier nessa imagem, eu vou contar 45.100 pontinhos. Mas eu não quero usar tudo. Repara que tem muito aqui que é desnecessário. Eu quero usar esses meios aqui, né, essa área central aqui. Então, o que eu faço? Eu vou selecionar em todo o meu conjunto os pontos que são melhores de usar. Tá? E aí que eu falo para ele, ó, seleciona os 1.000 melhores pontos e coloca dentro dessa variável xbest aqui para mim. Tá? Então ele vai vir aqui e vai olhar, pô, os 1.000 aqui, tá, eu acho que qualquer um desses daqui seria bom. Aí ele olha aqui embaixo, tá, agora seria bom algum desses. Então se eu olhar para as duas, tem que ser algum nesse espaço. E assim ele vai limitando o espaço de onde ele acha bom, onde ele acha ruim, tá? Tem uma certa complexidade por trás desse algoritmo, mas a ideia dele é bem... o resultado dele é bem simples. Ele vai me dar os 100 melhores pontos daquela imagem. Então, se eu olhar aqui embaixo, o xbest do primeiro elemento, ele só tem 1.000 pontos, tá? Agora que eu já tenho as features selecionadas, eu vou fazer a minha classificação. Tá? Então, vou colocar aqui classificação. Posso apagar isso aqui. E aí, o que eu faço? Primeiro, eu vou dividir o meu conjunto. Meu conjunto de dados é o xbest, onde eu tenho todos, né, cada elemento é um homem ou uma mulher. O Y está falando se o primeiro elemento é homem, se o primeiro elemento é mulher, assim sucessivamente. E eu estou usando aquela função que eu falei ontem, que é o split train test, split, que vai fazer a divisão do meu conjunto de dados. Então ele vai selecionar 30% para teste, 70% para treino, e ele vai fazer isso de forma aleatória, tá? Então, mesmo estando tudo em ordem ali certinho, quando eu coloquei, apaguei lá, mas quando eu mesmo tendo colocado tudo certinho, aqui ele vai misturar tudo e vai criar conjuntos aleatórios de treino e teste. Vou executar aqui e a gente já vê isso. Por exemplo, ó, o xtrain, ele é um conjuntinho de dados que tem todas essas vozes, tá? São 30 vozes para treino. Cada pontinho que eu escolhi como atributo, né? Os 1.000 pontinhos estão aqui. Então, se eu for arrastando para o lado,
ele vai até um milésimo ponto, aqui, ó, 99,999. Tá? Esse aqui é o último. Beleza? Então, montei uma tabela gigante onde cada linha é um arquivo de áudio só. Enquanto isso, eu tenho aqui o Y-treino, que vai fazer uma relação com esse arquivo aqui. Então, eu sei que daquele X-treino, a primeira linha é homem, a segunda é homem, a terceira é homem, a quarta é mulher, homem, 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 mulher, mulher, e assim sucessivamente. Tá? Se eu olhar para o teste, eu vou ver que eu vou ter 30% do valor, então tenho 13 valores aqui só. Tá? Aí a mesma ideia, são esses 13, cada linha é a voz de uma pessoa, e se eu coloco aqui o Y-teste, ele me fala nesses 13 aqui quem é quem. Então tem aqui bastante mulher, alguns homens, depois mais 2 mulheres. Beleza, fiz o meu treino, a minha divisão, vou treinar um algoritmo. Aqui para esse exemplo, eu estou escolhendo o algoritmo EthaTree Classify. Ele é bem semelhante com o que a gente viu ontem, que é o florestas randômicas, florestas aleatórias, tá? Ele tem uma sutil diferença que ele é um pouco mais aleatório do que elas, e na maioria dos casos ele acaba sendo mais rápido e mais eficiente. Mas é uma mudança bem sutil de implementação, tá? Eu poderia usar as florestas randômicas, mas aqui nesse caso eu acho que esse daqui se saiu bem melhor. E aí o que eu fiz aqui? Eu criei o meu modelo vazio, por enquanto, CLF, e vou treinar ele usando os meus dados de treino. Pronto, já fez o treino, tá tudo bonitinho aqui. Depois que eu faço o treino, eu vou verificar se a qualidade do meu modelo tá boa. Então eu vou tentar prever qual seria o resultado do meu X-teste. Repara que aqui, ó, o treino eu faço usando o X-train e o Y-train. No teste, eu uso o X-teste. Todo o valor que está dentro de X-teste não está em X-train. Então, meu algoritmo ele nunca viu essa configuração de voz aqui, para tentar saber se é homem ou mulher. Depois disso, eu vou gerar um Y-predito e vou comparar esse Y-predito com o valor real do Y-teste, com as vozes com que eu sei que é verdade. Tá? E aí a gente vê quanto por cento ele teve de acurácia nisso. Rodou aqui, o nosso algoritmo ele teve 84% de acurácia. Não é ruim para um modelo com esse tamanho de amostragem, tá? É claro que se for colocar em produção, o algoritmo ele precisa ter pelo menos 95, 93% de acurácia, eu acho que já é um algoritmo legal. Com 84% não tá mal para a gente, pelo menos, ter um experimento, uma prova de conceito. Depois disso, eu montei uma lista para conferir o que ele falou. Então, eu estou pegando aqui o nosso X-teste, né, que é para a gente saber quem é quem. Estou colocando o valor real e o valor predito. E estou colocando também o nome do arquivo. Tá? E aí, pelo nome do arquivo, a gente pode escutar esse arquivo depois para saber por que ele errou. Então, eu executei aqui e aqui foi minha resposta. Primeiro ele acertou, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí aqui esse ele errou. Tá? O de baixo ele também errou. Então ele errou 2 homens que ele achou que fossem mulheres pela voz. E o restante ele acertou. Tá? Então ele teve 2 erros em 13. Tá? Então esses 84% aí até é aceitável assim, para o nosso experimento. Aí aqui o que pode ser feito? Tá? A gente pode ouvir esses áudios para tentar identificar um motivo. Às vezes o homem ele realmente tem a voz mais fina e foi classificado como mulher, porque a gente está olhando só para a frequência da voz. Então a gente vai ter que procurar um outro atributo que possa levar em consideração essa possível falha do nosso algoritmo, tá? Ou melhorar a classificação, usar mais exemplos.
né? Até o filtro que eu usei aqui para selecionar os 1000 melhores, eu usar uma quantidade um pouco maior de features. Beleza? Então a ideia aqui depois é analisar esses áudios e entender. Não quero analisar, vou seguir em frente, mas daria para analisar. A única coisa que eu vou fazer aqui é rapidinho, só para mostrar para vocês, é pegando um desses áudios. Deixa eu ver aqui. Só para a gente ver a amostragem desses áudios. Eu não vou executar o som, mas vou só mostrar aqui qual áudio foi. A gente viu aqui que ele errou foi o áudio o Homem 2 e o Homem 15, né? Então vou colocar aqui o Homem 2 e a gente vê o histograma dele, ver se faz sentido. Aqui dá para perceber, ó, apesar de ser uma voz masculina, esse cara falou numa frequência bem próxima a 250 Hz, né? Diferente dos outros que ficavam entre 64 e 128, a dele ficou entre 128 e 256. Pode ser a voz de uma criança, tá? Pode ser a voz de um homem mesmo, com uma voz um pouco mais fina, não tem problema nenhum nisso, tá? Mas aí aqui a gente consegue perceber que não é um padrão, tá? Não é uma regra. Então tem que ficar atento com isso e poder escolher outras features que resolvam esse problema. Beleza, aqui a gente já tem o nosso algoritmo montado e a gente agora só vai fazer a estruturação final dele. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Tá. Aí a gente vai agora fazer a estruturação, vai gerar um arquivo serializado, que é um arquivo que vai ser usado depois por nosso algoritmo, tá bom? Vamos ver aqui. Para reconhecer uma voz específica, como ficaria para reconhecer a voz de uma pessoa? Tá, aí a gente teria que ter uma amostragem bem significativa da voz dessa pessoa, mas o reconhecimento seria o mesmo, tá? Seria pela frequência, poderia usar mais atributos. Existem algumas funções do próprio LibRoT que fornecem mais atributos do que esses de espectrograma, e aí você pode criar um dataset bem completo. Aqueles algoritmos que estão sendo bastante usados hoje para fazer vídeo faker, né, com o rosto da pessoa, até com a voz da pessoa, eles são alimentados com uma quantidade bem grande de voz. Tá? Então, aqui, para você reconhecer uma voz específica, também você teria que se alimentar o seu algoritmo com uma amostra muito grande de voz das pessoas que poderiam ser reconhecidas. Tá? E aí você teria que ter uma amostra para cada pessoa. Então, por exemplo, quero a voz do Obama. Então, uma pasta de voz do Obama. Uma pasta de voz do Trump. Uma pasta de voz do Homer Simpson. Sei lá. Você cria as vozes, essa pastinha aqui, e treina o seu algoritmo. Aí essas vozes que ele foi treinado, ele vai saber reconhecer. Feito isso, então, eu vou só montar a estrutura final. Aqui eu vou só comentar para vocês como que é montado, porque isso aqui não é fundamental no entendimento do algoritmo, tá? É só porque a gente vai usar isso no futuro. Então, qual que é a ideia aqui, tá? Eu estou criando uma classe do meu algoritmo, estou chamando ele de Audio Decoder. Ele vai ser um estimador baseado no sklearn. Então, assim como a gente usou aqui as árvores aleatórias aqui, tá? A gente está criando um objeto que vai funcionar exatamente igual a ela, que eu passo aqui os atributos que eu quero, eu passo o meu x, o meu y, ela treina e tudo. Então, isso daqui é só para criar isso, tá? Eu tenho aqui duas variáveis de inicialização que eu considero importante, que é o offset, da onde que começa a contar o som e onde que termina. E eu tenho que na hora que eu faço o fit, né, ele só vai retornar o próprio x aqui, ele não vai fazer nada
demais. No fit, o que ele faz de importante é na transformação. Eu vou passar para esse áudio decoder, esse arquivo meu, só o nome do meu arquivo de som. E aí eu espero que no final ele me entregue um arquivo de som já configurado para a gente fazer a análise. Então, todo aquele pré-processamento que a gente fez de transformar um arquivo de som em dado, fazer a transformação de Fourier, transformar a amplitude de decibéis e depois transformar essa matriz em uma linha, está sendo feito dentro dessa transformação. Tá? Depois de fazer essa transformação também, eu vou criar que é uma sequência de execução, os passos que eu quero executar pelo meu algoritmo, sempre que eu quiser testar um novo som. Então, qual que vai ser a sequência? Eu faço o pré-processamento, que é o áudio decoder que eu mostrei aqui para vocês, que eu coloco o nome do som e ele me transforma em uma linha de 100 atributos importantes. Eu passo ele pelo min max escalar, ou seja, tudo vai ficar entre 0 e 1. Passo ele pelo select kbest, que vai me retornar os 1000 melhores atributos. E faço a classificação usando esta tree classifier, tá? Esse é o meu pipeline, é a sequência que o algoritmo sempre vai fazer. Para testar isso, eu posso pegar aqui de novo o meu modelo de teste que está lá em cima, tá? Todos os meus arquivos. Estou dividindo ele de novo em conjunto de dado e teste. E aí, em vez de eu chamar agora o classificador, né, a nossa árvore, né, extra tree classifier, eu estou chamando o meu pipeline. Então, aqui, só abrir aqui para vocês esses arquivos file aqui, para vocês darem uma olhada nele. Por exemplo, o primeiro elemento desse arquivo file é o nome de um arquivo, tá? Aí o segundo elemento é outro arquivo. Então, quando eu jogo esse cara aqui no meu classificador vai transformar ele, né, e aí eu posso abrir aqui o xtremo, vai transformar ele num... Opa, aqui não é esse xtremo. Peraí. Aqui ele transforma o xtremo, mas aí eu faço o predict aqui primeiro. Deixa eu só fazer o predict. Essa transformação, na verdade, ele faz internamente, não consigo mostrar. Mas ele transforma ele aqui dentro do transform, não dentro do fit. Ele transforma, e aí se eu quiser fazer aqui um predict, eu passo a minha variável de teste, retorno no y_predict e faço a comparação do teste com ela. E aí a acurácia dele deve estar por volta de 84%, tá? Que foi o que a gente já tinha visto lá em cima. Beleza? Então isso daqui é só eu só organizei o meu modelo, que agora fica muito mais fácil eu salvar ele. Eu só preciso salvar esse pipe aqui. Então, me perguntaram ontem, né, como é que era o formato para salvar. O formato para salvar é esse daqui, tá? Eu vou usar o joblib, mas o joblib ele salva no formato semelhante ao Pickle. Não sei se conhecem, mas é uma serialização de objeto Python em formato binário, tá? Então ele vai, vou executar esse código aqui, a gente vai ver que vai criar. Eu não criei. Tá, o erro que deu aqui é porque eu não criei a pasta modelos, tá? Então vou criar ela aqui em cima. Mkd modelos. Pronto, posso executar aqui de novo. Atualizei aqui, ó, tem uma pasta chamada modelos. Dentro dessa pasta eu tenho o meu classificador, tá? E aí como que eu uso esse classificador aqui? Eu vou baixar ele, tá? E depois eu vou importar ele dentro do meu chatbot, tá? E aí o uso dele vai ser tão simples como foi o uso de salvar. Eu venho aqui, dou o nome para ele e vou carregar esse arquivo.
tá? Depois que eu carreguei esse arquivo, ele já está aqui dentro de modelo. Então, se eu viesse aqui em cima, fazer um predict, passando um valor, um conjunto de dados, ele consegue fazer a predição. Tá? Então, ó, passei o conjunto de dados, ele fez a predição, que é exatamente a mesma predição que ele fez usando o pipe, eu fiz usando modelos. Beleza? Aqui a gente finalizou, então, a parte de classificação de som. Tá? É o mais chatinho, porque a gente realmente teve que construir ele do zero, tem que entender alguns conceitos, mas no final a gente tem um classificador que vai poder usar ele lá na frente, tá? Vamos lá. Enquanto eu troco de ambiente aqui para a gente ir para o classificador de imagem, vou liberar alguns minutinhos para quem quiser fazer pergunta ou tomar uma água. Tá? 5 minutinhos só. Bora lá então? Ninguém ficou com dúvida? Normalmente, quando ninguém fica com dúvida, é porque ninguém entendeu nada, né? Mas tudo bem. Eu vou achar que vocês entenderam. Essa próxima parte agora, usando a interface da IBM, vai ser assim, uma coisa bem mais fácil, vai ser muito baseado no aponta e clica, tá? Então não tem complexidade nenhuma, é mais para entender como que funciona a ideia de classificação de imagem. Já vou compartilhar aqui a tela. Tá, já vou compartilhar a tela, só um minutinho. Foi. Mais uma aba aqui. Beleza.
Tá, a ideia não é assistir de primeiro e já sair fazendo, tá, pessoal? Podem ficar tranquilo que nem eu consegui fazer assim tudo de primeira. A ideia é que vocês saibam das possibilidades que existem, tá? E aí vocês possam se desafiar a criar novas soluções, né? Essas coisas, eu acho que é o mais importante. Fora isso, o vídeo vai ficar disponível semana que vem. Eu vou liberar o link para vocês da gravação, então dá para tentar fazer de novo. Os arquivos já estão todos liberados, então esse eu terminei de fazer, mas já está prontinho lá para vocês poderem reutilizar, baixar. E modificar também, né? Copiem para o drive de vocês, mudem à vontade, coloquem a voz de vocês, cantem uma música, vê se ele reconhece. Agora a gente vai usar o IBM Cloud para fazer a classificação de imagem. O IBM Cloud, o cadastro dele é gratuito, ele disponibiliza alguns recursos, então isso é bem legal para quem está aprendendo. Para fazer o cadastro, é só entrar no site IBM Cloud, digita no Google, é o primeiro link que aparece, clica no botão para inscrever-se, digita um e-mail, senha, ele vai te mandar um código por e-mail, copia o código, cola aqui, vai te pedir algumas informações pessoais, telefone, nome, e, enfim, endereço talvez, tá? E aí é só clicar em criar conta, vocês já vão ter uma conta aqui dentro do IBM. Quem está entrando já tem conta, nessa mesma telinha vai aparecer um botão efetuar login, e aqui vocês vão digitar o login de vocês e a senha. Beleza? Não tem complicação. Quando vocês entrarem, vocês vão se deparar com esse dashboard. O meu ele já tem alguns recursos criados, mas isso não interfere em nada. Aqui do lado, eu tenho algumas funcionalidades, tá? Então, alguns serviços que ele já disponibiliza, por exemplo, quem curte blockchain, ele tem aqui algumas APIs para isso, questão de VPN, máquinas virtuais, Kubernetes, enfim, ele já tem uma série de coisas que dá para usar, o próprio Watson já dá para usar, tá? Deixa eu só voltar aqui que eu cliquei sem querer no botão. E aí o que a gente vai criar? Primeiro a gente vai criar um recurso para classificação de imagem, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, criar recurso. Aqui nessa lista também ela exibe todos os recursos que a gente tem, beleza? Eu vou criar um novo recurso do zero. Então, só clico aqui em mais. Aí a gente pode escolher os recursos, ele tem uns filtros aqui do lado. Tá? Aqui ele já mostra alguns recursos também que estão disponíveis. Mas aí a gente só digita aqui, Visual Recognition. Beleza. Escolhe a região, tá? A melhor região, a mais próxima aqui vai ser a de Dallas. O plano, a gente vai usar o plano Light. O plano Light ele possui algumas limitações, mas nada que vá prejudicar o nosso aprendizado. Ou, né, o que eu faço, assim, eu faço, depois eu apago, faço outro, apago, que aí vocês vão aprendendo sem estourar esses limites aqui. O principal limite são esses daqui, tá? 100 eventos por mês. Esses 100 eventos, são 100 imagens que você pode classificar e treinar. Então, se você quer montar um conjunto de dados, você tem que pensar que para treinar ele, você tem que usar menos de 100 imagens e para testar ele, você tem que usar, né, o máximo aí que estiver faltando. Nosso conjunto de imagem, o que a gente vai usar hoje, ele tem 600 imagens, então sobra 400 para a gente poder testar. Tá? E aí são essas 400 também que a gente vai usar no nosso chatbot. Então, a limitação que a gente encontra vai ser essa. Nosso chatbot ele vai poder, no primeiro mês, trocar 400 mensagens. No segundo mês, ele pode trocar até 1000. Tá? E aqui é o limite de 2 modelos e tal. Talvez a gente só vai usar um modelo. Cliquei aqui em criar. Ele já criou aqui, ele está te falando como que usa o Watson, a parte de reconhecimento de visual. A gente até vai olhar isso daqui depois, né? Só escolher aqui o Python.
Então, depois a gente até usa um pouco disso, mas ainda não é esse o momento. Primeiro, a gente vai configurar o nosso reconhecedor de imagem, tá? Então, cliquei aqui em gerenciar e vou abrir o nosso Watson Studio. Dentro do nosso Watson Studio, eu tenho duas opções para construir um modelo customizado ou usar um modelo pronto, tá? Ele já tem um modelo de reconhecimento geral. Esse modelo é capaz de reconhecer, né, uma série de imagens. Então, eu quero que o meu algoritmo ele reconheça qualquer coisa, né? Então, vocês podem já começar por esse, né? Não precisa treinar nada. Reconhecer comida, tá? Esse daqui. E para reconhecer conteúdo explícito, esse classificador aqui já está montado para isso, tá? A gente tem esses três classificadores, dá para testar eles e tudo. Dentro dos modelos que a gente pode customizar, a gente pode criar um classificador de imagem que olha para uma imagem e entende o que é essa imagem, ou a gente pode colocar um detector de objeto, que ele vai olhar uma imagem e vai identificar os objetos que tem nessa imagem e te falar a posição deles e o que são esses objetos, tá? Isso daqui, detector de imagens, é o que a gente vê muito em carros autônomos, visão computacional, né? Aqueles robozinhos que vão, identificam o rosto, tudo isso, tá? Só que a gente vai usar classificação. Eu quero olhar para uma imagem e eu quero saber num todo o que aquela imagem representa. Então, vou clicar aqui em criar modelo. Vou dar o um nome para o meu projeto, vou colocar aqui semana IA. Aqui eu já tinha um serviço de armazenamento, né? Eu já tenho um serviço de armazenamento. Vou mostrar aqui para vocês. Dentro dos meus recursos. Storage. Tá? Eu já tenho esse serviço de storage aqui, mas se você não tiver, ele vai te dar um link aqui que você só vai clicar em cima e ele vai te perguntar aonde você quer, igual a gente foi para criar esse recurso, tá? Aonde você quer que fique o seu serviço, escolhe mais uma ou outra opção, nada muito complicado, é bem um passo a passo, e depois ele manda você atualizar a página. Você nem sai dessa página aqui, você faz tudo aqui mesmo nesse espaçozinho aqui. Ele atualiza a página e já aparece igual aqui no meu, tá? O serviço de armazenamento. Não vou colocar a descrição, não quero restringir nada, vou clicar em criar. Foi. E aí aqui ele pede para eu criar minhas classes. Ele já tem uma classe chamada negative. A classe negativa é o seguinte: imagina que eu tenho duas classes, leão e tubarão, tá? E aí eu coloco a imagem de uma tartaruga. Se eu só sei reconhecer leão e tubarão, eu vou achar que essa tartaruga é um leão ou um tubarão. Então eu vou jogar sempre em uma dessas duas classes. Então a classe negativa é uma classe que a gente enche de imagem aleatória para o algoritmo poder entender que aquela imagem não é nem um leão nem um tubarão, ela é qualquer outra coisa. Tá? Então é para isso que existe essa classe aqui. A gente vai
exportar aqui o nosso arquivo. Deixa eu só ver aqui onde que ele está. Eu já deixei ele no meu link no GitHub, tá? Então, vou até passar aqui para vocês o link do meu GitHub. Só um minutinho, que aí eu colo aqui no chat. Lá tem todos esses conjuntos de dados que a gente está usando. Tá no chat e tá no WhatsApp. Beleza? E aí lá vai ter uma pastinha, vou passar aqui para cá para vocês verem. Vai ter uma pastinha chamada Faces. Dentro dela eu tenho oval, round e square, né? Rosto oval, redondo e quadrado. E tem uma pastinha com imagens de teste e uma imagem de teste separada, tá? Então a gente vai usar essas três primeiras aqui. Eu vou treinar o meu algoritmo para reconhecer um rosto oval, um rosto redondo, um rosto quadrado. Deixa eu mostrar para vocês como que são essas imagens. Tá. São imagens só de mulheres, tá? Isso não vai interferir no nosso algoritmo, ele vai fazer o reconhecimento de imagens de homens também, não tem problema. É mais pelo formato. Então, por exemplo, aqui, uma pasta de mulheres com o rosto oval, tá? Depois eu tenho aqui com o rosto redondo. Beleza? E com o rosto quadrado. Tá? Esse é um conjunto de dados público, então vocês conseguem também achar ele na internet se quiser. Então aqui eu já tenho, tá, os meus arquivos zip, como eu falei com você, igual tá lá no GitHub. São 3 formatos de rosto, uma imagem de teste e um conjunto de imagens de teste, que se eu não me engano tem 9 imagens ou mais, não lembro. Tá? E aí vocês podem testar com elas ou testar com uma foto de vocês, enfim. Eu vou selecionar esses 3 conjuntos aqui, vou clicar em abrir. Ele vai começar a carregar aqui todos os 3 conjuntos. Tá? Então, qual que vai ser a ideia? Ele vai pegar cada pasta e vai colocar como se fosse uma classe. Então, a pasta oval.zip vai virar a classe oval.zip, né? E todas as imagens que tiver ali dentro. A pasta redondo.zip vai virar a classe redondo.zip, quadrado.zip vai virar a pasta quadrado.zip, beleza? Então ele vai carregar isso daqui. Enquanto ele carrega, deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Ninguém está perguntando nada, ninguém tem dúvidas. Então tá top. Depois que ele terminar de carregar, eu não vou esperar ele carregar. Eu fiz igual a Ana Maria Braga, né? Eu coloquei a comida no forno, mas eu já tenho a comida pronta no balcão. Depois que ele terminar de carregar, ele vai pedir para você treinar um modelo, tá? Então, as 4 imagens vão aparecer aqui com 4 pastinhas e vão pedir a opção de treinar um modelo. Deixa eu substituir aqui. Não é essa. É essa. Só um minutinho que eu não tenho tanta prática igual a Ana Maria tem. Enquanto isso também eu já vou até cancelar esse carregamento, não ajuda muito.
Estão aí comigo ainda, né? Então tá. Estou abrindo o projeto que eu já tinha antes. Eu vou executar ele no mesmo lugar, só que ele já está com as imagens treinadas. Por que que eu fiz isso antes, né? Além de demorar um pouco para subir, ele demora, são 250 megas de imagem, então fazer o upload disso pode levar um tempo, dependendo da sua internet. E o treino dessas imagens demora bastante, são 600 imagens. O algoritmo ele demora mais ou menos 40 minutos para fazer o treinamento, tá? Então, assim, vocês já fiquem cientes que vai demorar, é normal e é só esperar mesmo. Já repara que agora ele tem aqui um terceiro modelo, né? Que é um modelo que eu já tinha criado. Vou clicar aqui em editar para a gente ver como que ele fica naquela visão de edição. Aqui estão as classes, como eu falei para vocês, cada classe era uma dos meus arquivos, tá? O nome da classe original seria square.zip, igual tá aqui, tá? Então eu cliquei aqui nesse lapisinho e renomeei, agora eu não posso renomear mais porque eu já treinei o modelo, tá? Então fiz isso com as três classes, não criei uma classe negativa, tá? Cliquei aqui em treinar o modelo, depois que eu mudei o nome, e esperei 40 minutos. Deixa eu ver até se ele mostra aqui a hora. Ele só fala o horário que foi completo, mas foi 40 minutinhos de espera. Depois desses 500, dessas 600 imagens, desses 40 minutinhos, eu já tenho o meu modelo pronto. Eu vou voltar aqui. Vou clicar agora na opção de teste. Tá, aqui ele só me dá um overview, né, do modelo, o nome do modelo. A gente vai usar esse nome aqui no futuro. Tá, quantidade de imagens, número de classes, são 3. Quantas imagens em cada classe. Quero testar, ele vai pedir para mim para eu arrastar uma imagem, né, aqui para testar. Vou arrastar primeiro essa imagem aqui, tá? E aí ele colocou com 91% de certeza que essa mulher tem um rosto redondo, tá? E 0% de certeza nos outros. Beleza? Então aqui eu fiz um testezinho um pouco mais simples. Aqui a gente tem a opção de implementação, e aí a gente deve ver isso mais para frente. E tá, e aí basicamente é isso. O que que a gente faz agora, tá? A gente volta lá naquela parte de implementação para poder levar isso daqui para o nosso chatbot, tá? Então a gente vai precisar de algumas informações. Já vou até pegar aqui o meu próximo arquivo. Que aí lá a gente até consegue testar um pouco mais de imagem, tá? Aqui nessa interface ele só deixa testar uma por vez. Aliás, eu vou até aproveitar que eu estou aqui nessa interface e vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui o meu modelo. Vou colocar outras imagens ali para testar por enquanto. E enquanto eu testo outras imagens, eu vou ver se tem algum corajoso que queira me mandar uma selfie para a gente fazer essa classificação. Não precisa ter vergonha. Eu gosto da participação de vocês.
Eu só estou criando, abrindo aqui aquela pastinha que eu mostrei para vocês. Tem todas as imagens e a gente avalia ela. Do jeito que o pessoal é tímido, o pessoal não fala nem comigo, vai mandar selfie, vai muito. Já peguei aqui algumas imagens, vamos colocar ali no teste. Já tenho aqui as fotos. Vou testar primeiro aqui com essas. Olha lá, já temos fotos chegando. Eu gosto de gente assim. Daí aqui ele já está treinando, já está mostrando os resultados. Tá, então aqui 91% oval, realmente a imagem era oval, a Rosela era oval. Essa aqui 91% de. Ele acha que é quadrado, mas ela é oval, o rosto dela. Tá, mas humanamente tá aceitável. Oval, oval ele acertou. Redondo, redondo ele acertou. Quadrado, quadrado ele acertou. Quadrado, quadrado acertou. Arredondado, arredondado ele acertou. Arredondado, arredondado ele acertou. Oval, quadrado ele errou. Mas também aqui tá dentro do aceitável. Vamos lá. Vamos fazer outro teste. Salvando aqui essa foto. Vamos lá, pessoal, mais uma. Só o colega não apareceu sozinho. Acredito no potencial de vocês, nem precisa pentear o cabelo. Boa. Mais alguém? Dou-lhe uma. Ô, William. Vamos colocar para ver o que acontece. A ideia é deixar o algoritmo maluco. Beleza, tá bom já então. Escolhi aqui essas 4 últimas. E ele está carregando. Beleza. Primeiro aqui a gente tem um rosto que tá legal, faz sentido. Um rosto arredondado. Aqui ele ficou bem dividido com você, hein, Diano? Ficou bem na dúvida se é arredondado ou se é oval. Mas tá por ali. São formatos bem parecidos também, acho que tá perdoável, né? É perdoável, né? Boa aqui o Marcon arredondado. E o Darth Vader arredondado. Não sei, né? A cabeça dele, a parte de cima, realmente é bem redonda. Beleza, então aqui o nosso algoritmo, a gente vê que ele funciona, é um resultado aceitável, tá? Do Mauro, boa, Mauro. Vou colocar do Mauro aqui, só pra gente ver como é que vai sair. A cachorrinha do Mauro, 90% arredondada. Beleza. Então vamos ver como é que isso vai ficar agora na nossa implementação. Eu vou abrir aqui o nosso Drive.
Beleza, eu vou criar um novo arquivo. Tá, eu só vou ter que mudar aqui de pasta, porque... Criar um novo arquivo. Vou chamar ele de classificador de imagens. Classificador de imagem. Tá. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? A gente vai, o nosso chatbot, a gente vai construir ele aqui também dentro do Colab, tá? Então, por isso que eu estou trazendo tudo para cá. Não dá para a gente receber a foto, vai uma pessoa, coloca no site da IBM, vê o que é e responde. Não, o chatbot tem que fazer isso. Então, a gente vai automatizar. Primeiro, a gente vai baixar a biblioteca do Watson, tá? Então, esse daqui é o comando para baixar ela. E a gente vai baixar também uma biblioteca Python para poder configurar variáveis. O que são essas variáveis? São as nossas chaves de acesso. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui de novo. Aonde que a gente consegue isso? Ele está baixando tudo aqui. Enquanto ele baixa, eu vou voltar aqui no meu projeto. Sentar um pouquinho antes aqui. Deixa eu voltar no página inicial. Aqui, tá. Posso ignorar. É na parte de recursos, tá? Onde a gente vê todos os nossos recursos. Vai ter lá o recurso de reconhecimento de visual. E aí ele tem aqui alguns dados, tá? API Key, URL e tal. A gente pode baixar todos esses dados clicando aqui em Download. E é isso que eu estou fazendo. Ó, baixei um arquivo que tem essa informação. Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui são informações confidenciais, né? Por exemplo, só quem tem elas consegue usar esse meu classificador. Então, isso é importante que a gente não divulgue, beleza? Então, eu baixei aqui o meu arquivo. Eu vou vir aqui na pastinha... Cadê? Semana da IA. E vou carregar esse arquivo aqui. Então, ele carregou. Só vou renomear ele para tirar esse ponto 2 no final, né? Ponto. Prontinho. Tá? Então aqui está meu arquivo com minhas senhas, beleza? Esse arquivo de senhas, ele tem... É um arquivo chave-valor, né? Eu tenho o nome da chave e o valor que tem nessa chave. Então, como é que eu faço para ler esse arquivo? Exatamente assim, ó. Eu vou importar a biblioteca de configuração do sistema e o carregamento dessa arquiva .env que a gente baixou aqui, tá? Dessa biblioteca do .env. E aí eu carrego todas essas variáveis que estão dentro desse arquivo para a memória do meu computador e cada variável eu vou colocar dentro de um link. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a URL, aqui, se eu mostrar ela, a URL está mostrando a URL igual estava lá no meu classificador aqui, ó. Cadê? Aqui, tá? Essa mesma URL que eu baixei e aparece lá. Tá bom? E a API Key é a mesma coisa, que vai ser a minha chave. A API Key é um login e senha, tá? Então, por isso que é importante que fique... que não seja disponibilizado assim. Beleza. Deixa eu ver aqui, porque chegaram algumas perguntas. Para reconhecimento de uma pessoa, só precisa de muitas fotos dessa pessoa ou só é suficiente para identificar o formato?
ou só o suficiente para identificar o formato dela. Reconhecimento de uma pessoa. Para o reconhecimento de uma pessoa, em específico, é a mesma ideia para identificar o formato, tá? Então, eu poderia ter pegado várias fotos de uma pessoa e colocado o nome dela ali, e aí ele ia conseguir reconhecer aquela pessoa especificamente. Só que aí, para cada pessoa, você teria que ter várias fotos, porque ela pode tirar fotos em várias posições diferentes, né? Então, o ideal é que você tenha realmente várias fotos. Isso consome muito espaço no Google Drive? Não, isso daqui não consome espaço praticamente nenhum no Google Drive, tá? São kbytes, ó. O de ontem, o arquivo não supervisionado, são 2 megas. O de hoje, que foi o reconhecimento de som, 800 KB, tá? Então é pouquíssimo espaço. Beleza, então, vamos seguir aqui. Então eu já tenho as minhas variáveis, tá? O que eu vou usar vai ser a URL e a API Key, tá? São as mais importantes. Outra que eu vou precisar também, e ela não vem nesse arquivo, é o nome do meu classificador. Vou colocar ele até aqui embaixo. O nome do meu classificador, ele tá aqui, ó. Vou voltar aqui um passo. Naquele overview aqui, ó. Projetos. Volto mais um. Na verdade, não tá nem aqui. Eu tô olhando no lugar errado. Tá aqui, nesse. Esse aqui é o bolo pronto. Tô quase comendo o bolo frio. Aqui. Que eu já copiei o ID dele e vou colar ele aqui no meu Drive. Tá bom? Então, só executar aqui de novo. Copiei. Agora eu vou conectar ao IBM Studio. Esse código ele tá lá naquela página de exemplo, tá? Que é o quê? Baixar a biblioteca de reconhecimento visual V3, que é a versão atual, e a autenticação da IBM. A autenticação eu vou usar minha API Key para autenticar. Depois que eu tiver autenticado, eu vou instanciar o reconhecimento visual, a versão V3, que é dessa data, então a gente coloca a data da versão que quer usar, isso para manter compatibilidade do programa. Eu passo também o meu link autenticado. Feito isso, eu me conecto ao serviço pela URL, né, que está no meu arquivo de configuração. Executei, deve estar tudo certo, não apareceu nada. Nenhum erro. Deixa eu ver. Minha dúvida são os arquivos que... Ah, tá. Os arquivos que estão subindo, se eles são pesados, né? Os áudios não são tão pesados, não. Deixa eu ver se eu tenho aqui o tamanho deles para te falar. Os áudios não têm o tamanho. Eu tenho que olhar aqui no computador. As imagens são pesadas, tá? São 250 megas, mas você não precisa deixá-las no Drive, tá? O que a gente vai conectar aqui, eles vão usar a própria IBM para armazenar. Os áudios têm 267 KB, então também é muito pequeno, tá? Não chega nem a 1 mega todos os áudios, beleza? Ok, conectei. Vou baixar lá no meu GitHub, eu vó baixar o meu conjunto de testes, tá? Para poder usar eles aqui. Então, tem aqui, ó, facestestes.zip.
e vou testar uma desses rostos aqui, tá? Antes de testar esses rostos, deixa eu só pensar aqui em uma coisa. Não, depois eu faço. Tá, é porque tá chegando mais foto lá, eu queria testar aqui, mas eu teria que importar aqui, depois eu faço isso no final. Vamos fazer esse daqui que já tá pronto. Aqui, qual que é a ideia, tá? Eu tô abrindo um rosto, tá? Então se eu vim aqui, ó, faça teste, RAW de 151, Ctrl JPEG, eu vou abrir essa imagem e vou mandar ela para o meu classificador, tá? Para qual classificador que eu mando? Aí aqui tem o ID do meu classificador. Eu posso mandar para mais de um classificador, tá? Mas eu estou mandando para esse classificador essa minha imagem. E aí o resultado vai vir aqui para dentro desse arquivo, dessa variável classes. Então, e como é que eu estou mandando uma só imagem, eu vou ter só um resultado. Beleza, essa imagem que eu mandei, ela foi categorizada como redondo com 90%. Essa imagem aqui é 151. Vou abrir ela aqui para a gente ver qual que é. E aí a gente vê se faz sentido. Esses testes, 151. É essa. Aqui. Tá? Então, classificado como redondo faz todo sentido. Deixa eu abrir outra. Eu vou abrir uma que tá aqui no WhatsApp. Vamos ver se tem. Temos só mais duas. Baixa, 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 baixa. Vou subir elas aqui direto dentro da... Subir duas imagens, vou copiar o nome das imagens, vou colocar aqui a primeira, para a gente ver qual vai ser a classe dela. A primeira foi como oval, deixa eu ver aqui qual que é a primeira, agora eu estou meio confuso, tá? Final 38. Essa daqui, né? Então, o algoritmo não foi tão ruim. Vamos ver aqui a outra. Rename. Colocar o nome dela aqui. Pedir para classificar. E ela vai dar como oval também. E aqui a gente tem a outra imagem. Beleza? Então o algoritmo ele até caminha para tá convergindo legal. Show. Só que eu não quero fazer isso assim, toda vez o que fazer para uma imagem, né? Então eu quero testar logo um conjunto completo. Igual eu fiz lá da outra vez, eu posso fazer aqui de forma mais automática, tá? Então eu vou colocar aqui o Matplotlib para a gente poder plotar gráficos, o Pil, que é para a gente poder plotar imagem mesmo. Defino o tamanho das imagens, então vou querer 3 linhas com 3 colunas de imagens, totalizando 15 por 10 unidades de medida. Vou pegar. Deixa eu só ver aqui. Classip. Olha onde que eu tirei esse classe zip aqui. Eu esqueci de importar esse cara. Eu mandei ali lá para IBM um arquivo zip, tá? O arquivo zip, que é o arquivo de testes, que é esse arquivo aqui, tá? Que tem todos os rotos que eu já testei, todos esses aqui. E aí ele já classificou todos eles. Aí aqui nessa biblioteca, o que eu vou fazer? Eu vou pegar rosto por rosto e vou colocar o que ele achou que era, né? E qual foi a classificação que ele deu. É basicamente o que a gente já viu ele fazendo antes, eu só estou fazendo de forma automática para a gente ver. Então aqui os rostos que ele já tinha classificado, né? A classificação e o score dele para essa classificação. Tá bom? Então nada que a gente já não tinha feito antes.
E aí agora, o que que a gente vai... Quais são os próximos passos? A gente já tem um classificador de imagem. Deixa eu só voltar aqui pra gente. Tá, e aí agora quais são os próximos passos? A gente já tem um classificador de voz, que reconhece se é mulher, se é homem. A gente já tem o reconhecimento de formato de rosto para reconhecer, para perceber qual que é o formato de rosto da pessoa. Então o chatbot agora, amanhã, no caso, a gente vai construir um modelo do chatbot. Na sexta a gente vai pegar esses dois classificadores, vai pegar o modelo do chatbot, vai juntar tudo, e aí ele vai te falar qual que é o óculos que mais combina com você. Tá? Então fica fácil agora dele adivinhar qual óculos, porque pelo formato do rosto a gente sabe, quem tem o rosto redondo, um óculos quadradinho fica melhor. A gente vai montar essa tabela de comparação para o algoritmo tomar as decisões. Mas o mais interessante é que pelo Telegram a pessoa ela pode tirar uma selfie na hora e mandar um áudio na hora que ele já vai fazer essas verificações. Tá, beleza? Por hoje é isso, tá? Eu vou ficar aqui mais alguns minutos para tirar dúvidas de quem tiver, quem quiser trocar uma ideia e falar um pouco sobre o que viu hoje, se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão, alguma coisa. Tá bom? E quem não tiver dúvida, quem estiver satisfeito, a gente se vê amanhã. Só lembrando aí para o pessoal que o horário é o mesmo, né, das 19 horas, e o link também permanece o mesmo. Tá, o Christian mandou uma pergunta ali no grupo de um site que gera rosto de pessoas que não existem. Esses são algoritmos, são redes neurais generativas, né? São redes neurais usadas para criar conteúdo, para gerar um conteúdo do nada, tá? Ela é criada com uma série de conteúdo, eu jogo um monte de rosto, ele reconhece o padrão, o que que é necessário para ser um rosto, né? E aí a partir disso ele criando essa imagem com dados entre aspas aleatórios, né? Ele consegue juntar o melhor parte de cada rosto que ele já viu para montar um rosto no final, tá? Mas isso aí é uma rede neural generativa. Ela é bem complexa de ser treinada, né? Um exemplo de uma rede neural assim é o GPT-3, só que ele é uma rede neural mais voltada para a geração de texto. E ela foi treinada com milhões de dados, então, assim, para texto. Então, imagina uma rede generativa de fotos. Hoje já tá bem disseminado isso, mas, assim, fazer do zero é complicado, tá? Você precisa de um banco de dados muito grande e é bem difícil. Igual, para fazer essa classificação de formato de rosto, foi bem difícil achar um banco de dados com fotos legais para fazer isso. Até que ponto eu acho que poderia dar liberdade a uma IA, por exemplo, a Sofia? Tá. Existe algumas inteligências artificiais que têm sido bem problemáticas, tá? Recentemente a gente teve alguns casos de inteligências artificiais racistas. Elas conseguiam pegar uma foto toda embaçada e gerar uma foto real da pessoa. E na maioria dos casos, elas geravam uma foto com a pele mais clara, com o olho claro. Toda inteligência artificial, ela é treinada para ser uma extensão da humanidade, tá? Então, tudo que ela vai fazer é o que a humanidade faz sabendo ou faz não sabendo. Então, a liberdade da IA, ela anda bem em paralelo com a nossa liberdade, tá? Então, por exemplo, dentro do direito, a gente poderia
criar uma inteligência artificial para julgar, né? Só que a inteligência artificial a gente consegue medir o quanto ela acerta e o quanto ela erra. E ela pode acertar 99,9% das vezes. É isso no direito, na medicina. Só que se eu sei que ela erra em 0,01%, isso é arriscado, né? Já um profissional, um juiz ou um médico que tem uma possibilidade de errar muito mais, a gente acaba aceitando porque é uma pessoa que está tomando aquela decisão. Então acaba sendo bem complicado você, por mais que você dê liberdade da máquina tomar decisão, ela é uma decisão fria, mas que acerta mais do que uma decisão humana. E às vezes a gente precisa ter umas decisões mais humanas, né? Então, para ensinar ética e moral para uma máquina é complicado porque a gente não tem uma definição muito clara disso também, né? O que é moral, o que é ético depende muito do, da situação, então não tem. E outra, se você está ensinando ela, ela não está aprendendo, ela aprende através de exemplos. Então, ela está inserida num mundo que infelizmente é racista, então ela vai ser uma máquina racista. Existem muitos estudos que estão caminhando nesse sentido de que ela precisa ser mais. Ela não pode ser mais racista. Mas aí a gente acaba esbarrando no problema de que você vai pegar um dataset de fotos, igual esses datasets que eu usei, e só tem imagens de mulheres brancas, atrizes e tal. Então fica muito difícil ensinar o que é certo e o que é moral, sendo que a gente não pratica isso. Tá, a Mauro mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver a primeira parte dela, que eu já vi que ela é grande. Poderia reconhecer o som de veículos que passam na sua rua para saber se é carro, moto, caminhão? Poderia. Monta um conjunto de dados, não precisa ser tão grande, porque os sons são bem diferentes, e você já consegue identificar o carro. E pode ir além, tá? Você consegue ainda identificar a marca, o combustível, tá? Várias outras nuances que às vezes pode ser difícil para um humano, a máquina consegue identificar sim. Tá? E você poderia sim associar com uma foto, mas aí você teria que fazer dois treinamentos, né? Você teria que, no som, falar que carro que é, da imagem, falar que carro que é. Né? Então, nos dois casos, você teria que falar, associar com uma palavra. E aí você conseguiria associar o som com a imagem, porque o som seria aquela palavra é aquela imagem. Tá? Então, são dois problemas. A ideia é resolver um de cada vez. Então, primeiro você vai montar um conjunto de dados de reconhecimento de fotos para saber qual carro é qual carro. Depois um de som para saber qual som é qual nome de carro. E depois, tendo o nome, você pode. Esse som é de uma moto, uma Honda 160. Beleza, você pega uma foto de uma Honda 160 e identificou que aquilo é uma moto Honda 160. As duas têm o mesmo nome. Você consegue fazer essa associação, tá? Por que considerar que a decisão humana é tão correta quanto a decisão fria da máquina? Na verdade, a decisão humana não quer dizer assim que uma seja mais correta do que a outra, né? Mas, por exemplo, o que que uma máquina leva em consideração? Por exemplo, se ela é um hospital, é uma máquina de um hospital, e ela está programada para manter o paciente vivo o maior tempo possível, desde que gere economia, não gere despesa a mais para o hospital, ela vai tomar a decisão de desligar a máquina daquele paciente, porque isso acaba gerando uma economia para o hospital. Então, ela tem esse tipo de decisão. Agora, ela pode ser programada também para manter esse paciente vivo o maior tempo possível.
mas será que a família quer manter o paciente vivo o mais tempo possível? Entende? Então, a decisão da máquina ela vai ser uma decisão muito binária, sim ou não, né? Enquanto a gente vai considerar vários outros fatores. Eu vou olhar se aquela pessoa ela, eu quero manter ela viva ou não. Enfim, é uma situação bem delicada que não dá para colocar na mão de uma máquina, né? Atualmente, porque a percepção de vida de uma máquina é bem complicada. Possível identificar pelo som o tipo de uma arma semelhante à câmera que o senhor demonstrou agora. Tá. Pelo som também é possível identificar sim uma arma, tá? Tudo que produz som em níveis diferentes são possíveis de ser identificado, tá? Então, eu posso, usando inteligência artificial, calcular a distância que caiu um raio pelo volume do som, pela frequência do som. Posso calcular, posso descobrir que arma que é, questão do motor do carro, qualquer coisa que produziu som, porque tudo que gera um padrão específico a gente consegue, a inteligência artificial ela consegue separar. Então, se um determinado objeto gera um tipo de som, outro determinado objeto gera outro tipo de som, isso pode ser identificado sim. Um bom exemplo disso foi um estudo recente sobre identificação de Covid pela tosse. Então, pelo som da tosse da pessoa, é possível identificar se ela está com Covid ou não, né? Se é um outro tipo de resfriado. Então, né, são detalhes assim bem sutis, mas que ela é capaz de identificar sim, tá? Nessa área do Covid, o que não faltou foi estudo, tá? Foi uma porrada de gente ao mesmo tempo estudando um monte de coisa. O diagnóstico da Covid por dados, ele foi mais rápido do que o diagnóstico, praticamente, né? O diagnóstico médico, né? Porque é assim que eles conseguiram encontrar pessoas curadas, assim, surgiram pessoas curadas que tinham sido gerado dados a respeito delas, surgiram algoritmos capazes de identificar a doença, de poder a pessoa tem chance de sobrevivência, de ser entubada ou não, enfim, então isso foi até bem rápido, assim, foram muitos grupos de estudos nessa área. Mais alguma coisa? Alguém mais alguma dúvida? Não? A gente vai ter, no final, tá, do nosso projeto, a gente vai ter o sorteio dos óculos, tá, lá da nosso patrocinador da Ótica ONO. Todo mundo que está participando das palestras vai estar concorrendo, tá? Mas tem que estar presente no dia para poder receber o voucher. É um óculos que você vai poder ir lá na ótica e escolher. Então, usem o algoritmo que vocês vão criar para poder escolher qual que é a armação ideal, qual que é o óculos ideal para vocês, que aí vão ficar chavoso demais. Assim mesmo, Simone. Tá, se não tiver mais dúvida, eu vou deixar o grupo aberto lá, mais uma hora mais ou menos. Se tiverem dúvidas, vocês podem mandar por lá.
Só foi falar, já mandar. O Christian perguntou se com reconhecimento de padrão de voz, expressões faciais, a gente chega no nível de usar IA em julgamento. Já sim, tá? Já existem sistemas de reconhecimento de padrão tão avançado que são melhores do que aqueles. Como é que é aqueles sistemas que a gente coloca para detectar se está mentindo ou não, enfim. Mas já existe sim, tá? Esses sistemas que não só voz e o reconhecimento facial, mas aí você junta batimentos cardíacos, pressão, né, respiração, mais uma quantidade de dados, e aí você consegue saber com bastante precisão se a pessoa está mentindo ou não, tá? Sim, só comentando alguns casos bem malucos que me vem na cabeça usando IA, tá? Existem algoritmos hoje que conseguem enxergar através da parede, usando inteligência artificial, através das ondas geradas pelo Wi-Fi. Então tem um vídeo bem legal no YouTube sobre isso. Deixa eu lembrar de outro. Esqueci. Tem um que é bem legal também, que é da empresa do cara lá da Tesla. Esqueci o nome dele. O Homem de Ferro de verdade. Essa empresa ela consegue fazer o reconhecimento de imagens que a pessoa está pensando, né? Então, por exemplo, você consegue se visualiza uma imagem e através do Elon Musk, obrigado, através dos sinais cerebrais ele consegue montar mais ou menos essa imagem que você está pensando. Então, é uma parada bem bizarra assim, mas que a inteligência artificial já está conseguindo. Claro que ainda é muito prematuro, mas é um caminho que vem pela frente, né? Imagina a gente criar lentes ou óculos que faz um deficiente visual voltar a enxergar. Então esse é um dos objetivos dessa pesquisa. Neuralink é o nome da empresa que está por trás desse desenvolvimento, tá? Quem também tiver interesse em pesquisar, é isso. Depois eu vou mandar esses vídeos, tá? Desses dois exemplos que eu falei, lá no grupo. E aí vocês podem assistir, tá? E aí fica mais legal, assim, de entender como que é feito e tudo. Upload de cérebros, quem sabe, né? Se traduzir sinais cerebrais é uma parada bem legal, assim, que a IA ela pode fazer, ainda não está pronta, né, por causa da quantidade de informação, mas é uma parada bem legal. Quem sabe aí nos próximos anos, né, a gente tem alguma coisa. Se eu não me engano, a Neuralink ela está fazendo com alguns animais por enquanto. Elon Musk imortal, quem sabe. Tá, então a gente fica combinado assim, tá? Mandem perguntas lá no grupo, o grupo vai ficar aberto e eu vou respondendo à medida que eu for vendo. No mais, até amanhã para todo mundo, bom descanso, bom restinho de quarta-feira.